Olá, amantes da geografia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje contarei para vocês um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, no qual o foco do conflito ocorreu no continente europeu, e também trarei fontes, curiosidades e as consequências do conflito nos dias atuais. Vamos lá? Bom, agora eu vou começar a dar uma introdução na Primeira Guerra Mundial, na qual ocorreu entre os anos de 1914 até 1918. E vale lembrar também sobre as alianças militares que já existiam um pouquinho antes de começar a guerra. Como muitos já sabem, os grupos eram divididos em Tríplice Aliança, que consistia na Itália, Alemanha, Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E em contrapartida, tinha a Tríplice Entente, formada pelos Estados Unidos, a Rússia, a França e a Inglaterra. E quais foram as causas para estourar essa guerra? Bom, vale lembrar que na época a Europa estava passando pela Belle Époque, graças à Segunda Revolução Industrial, que foi um período marcado por grandes inovações tecnológicas, artísticas e culturais. Além disso, ocorreu uma certa corrida entre as nações pelo neoimperialismo. A Europa investiu demais em armas de guerra e os nacionalismos ganharam forças na Europa, por conta do surgimento dos países da Itália e da Alemanha. O estopim da Primeira Guerra Mundial aconteceu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e a sua esposa foram assassinados enquanto desfilavam pelas ruas da cidade de Sarajevo, na Bósnia. Porém, o grupo que os mataram tinha ligação com a Sérvia, e logo após o atentado, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia. E o que era para ser uma guerra punitiva, acabou se tornando uma guerra mundial. Isso porque a Alemanha, que era aliada dos austríacos, ofereceu apoio militar para o Império Austro-Húngaro. Por sua vez, a Sérvia, que era aliada da Rússia e da França, que acabou ficando do lado dos sérvios. Agora eu vou citar algumas fases da Primeira Guerra Mundial. Uma das fases foi a Guerra do Movimento, onde os alemães eles conquistaram territórios franceses logo após a invasão da Bélgica. Porém, a França conseguiu bloquear o avanço da Alemanha em setembro do ano de 1914, no comecinho da guerra. Outra fase da guerra foi a Guerra de Posições. Nesse período, a Rússia saiu da guerra por conta da Revolução Bolchevique e os Estados Unidos acabou entrando logo após o ataque alemão. E a última fase, que foi quase no finalzinho do conflito, foram as ofensivas de 1918. Nessa última fase, os países utilizaram de novos armamentos, como o tanque e os aviões de guerra e de caça para o bombardeio, além do aumento do efetivo por conta da entrada dos norte-americanos no fronte. A Alemanha não tinha mais forças para reagir aos ataques da Tríplice Entente, e no final do ano se rendeu. E qual foi o papel do Brasil nesta guerra? No primeiro momento, o Brasil se decidiu por tomar uma posição neutra, mas depois, com os ataques dos submarinos alemães no território brasileiro, o Brasil decidiu entrar para a Tríplice Entente. A participação do Brasil na guerra consistiu no envio de auxílios humanitários e remédios para o conflito na Europa. Agora vou falar um pouco sobre as consequências do conflito. Uma delas foi a criação da Liga das Nações pelo Tratado de Versalhes, que foi uma entidade internacional que pretendia mediar as disputas entre os países de forma diplomática e mais pacífica, como se fosse a ONU nos dias atuais. E além disso, o tratado considerou a Alemanha como a grande culpada da guerra e o alvo das maiores sanções de pagamentos de indenizações aos países vencedores. Outra consequência foi a ascensão dos Estados Unidos, que mesmo no meio do campo de batalha se destacou e ainda hoje continua sendo uma nação idolatrada e considerada uma das grandes potências mundiais. Outra consequência também foi o aumento do número de mulheres trabalhando. Isso porque os homens eles eram chamados para as batalhas e aí cabia à parcela feminina da população assumir os postos de trabalho desocupados. Agora algumas curiosidades. Quando Walt Disney tinha apenas 16 anos de idade, ele desistiu do colégio e usou documentos falsos para se alistar e participar da Primeira Guerra Mundial como integrante do Corpo de Ambulância da Cruz Vermelha na França. No início da guerra, os Estados Unidos não queriam saber de participar do conflito. Então, para convencer a população de que era necessário lutar ao lado da França e da Grã-Bretanha, os agentes britânicos começaram a vender histórias aos jornais norte-americanos
nas quais instigavam a população a sentir ira contra os imigrantes alemães que viviam no território do país. E para acabar, eu vou dar algumas dicas de filmes e séries que vocês podem assistir para entender um pouco mais sobre o assunto. Um dos filmes é o Carlitos nas Trincheiras, do Charlie Chaplin. Where's your hand grenade? Get my hand grenade. Go on. Keep moving, come along. Move forward, hurry it up. Come along. Hurry up. Pardon me, sir. But to work this, how do you... Pull the pin, count 10, and throw it. E uma série chamada O Levante da Páscoa, que retrata um pouco mais sobre a situação das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Sir, Mrs. Shea, welcome to the castle. It's simply a fact-finding mission. The president wishes to understand the nature of the war. Detective Inspector, time to say your prayers. We don't dignify cowardly terrorist attacks with the title of war. Well, whatever you dignify it with, how do you contend with it? The Prime Minister wishes us to pursue the dual strategy, force and negotiation. We root out and eradicate the violent elements, and we talk to whoever's left. Miss Sweeney, do you have access to information? We have our own informants at the castle. Not in General Winter's office. Not with my level of privilege. You do realize that treason is a hanging offense, Miss Lorna? We are the legitimate government of this country. Where is it? And Ursula Sweeney is informer. You were the only one that knew! I want that woman dead. You're asking me to break the law. I'm asking you to do your patriotic duty. For all we know, if you informed on us. If she's done wrong, she should be tried in a court of law. We are the law! Please don't do something! Então, se você gostou, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber mais notificações sobre o canal. Beijo e até a próxima!